Hoje nós vamos falar do prolegômero do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo todo mundo conhece, né? É um dos livros da codificação, um dos mais importantes, um dos mais conhecidos pelos espíritas. Nesse livro, os espíritos, comandados por um cobrão da espiritualidade, que se denominou Espírito de Verdade, eles escolheram, que é um trabalho de equipe, né? Primeiro eles escolheram o codificador, que foi o professor Hippolyte, lá da França. Viram que o cara era bom cientista, era bom na escrita, um pedagogo, capacitado, convidaram ele para fazer a codificação. E nesse livro, então, eles pegaram trechos significativos da Bíblia. Significativo por quê? Porque na Bíblia, o nome diz biblioteca, Bíblia vem de biblioteca. Você tem muita coisa ali. E muita coisa você pode questionar, mas esses trechos que eles escolheram da Bíblia são inquestionáveis, são coisas da moral do Cristo. Isso daí vai vir a terceira, a quarta, a quinta revelação, e isso vai continuar valendo, tá? Quem trouxe isso que está na Bíblia, que foi aproveitado no Evangelho segundo o Espiritismo, foi Jesus, o Espírito mais perfeito que já teve entre nós, tá? Bom, prolegômero significa as coisas que são ditas antes. O termo tem sido usado como introdução ou prefácio a um estudo mais particular de qualquer ciência. Vocês sabem que o Espiritismo é uma ciência filosófica com um sentido religioso. E Kardec usou o método científico para codificar esse Espiritismo, tá? No meu livro, por exemplo, está prelúdio, mas é tudo a mesma coisa, tá? Cada editora contratou um tradutor, e esse tradutor escolheu as palavras de acordo com o que ele achou que ficaria melhor. Então, em alguns vocês vão encontrar prolegômero, prefácio, prelúdio, mas é a mesma coisa, tá? Eu até acho interessante a palavra prelúdio. Ludo vem de jogo. Então, antes de começar o jogo, antes de mais nada, quando se abre esse livro formidável, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que você vai encontrar é o prelúdio, o prolegômero, o prefácio, tá? E esse prelúdio, no caso, é um estudo preparatório, para que se possa compreender melhor o assunto numa exploração posterior. Está aqui. Promessa de Jesus. Isso está em João, no capítulo 16. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso daqui nós sabemos que Jesus, por conta da limitação nossa, quando vivíamos naquela época, não conseguiria falar das coisas da espiritualidade. Então ele pegou essa limitação moral da criatura e ele bolou as parábolas. Então ele utilizou alegorias e as parábolas. E foi formidável isso, porque nesses 2 milênios que se passaram, muita coisa foi feita. Como eu disse, você pega a Bíblia, um traduziu de um jeito, o outro traduziu de outro interpretou de um jeito, outro interpretou de outro. Mesmo sendo um livro sagrado, que é seguido pela maioria das religiões ocidentais, pelo menos, tem pontos controversos. E Jesus sabia disso. O que ele fez? Ele bolou as parábolas. São historinhas que pegam coisa do cotidiano. O semeador, o pescador, o sei lá quem, ele bolava uma historinha, a festa do casamento, não sei o quê, e aquela historinha dava uma determinada compreensão de acordo com a moralidade de quem estava ouvindo. Conforme essa pessoa fosse aperfeiçoando a sua moralidade, ela iria tendo uma outra percepção daquela mesma historinha. Aquilo passava a ter então um significativo muito maior. Muito bem bolado, tá? Se
mexeram e não mexeram nas parábolas. Porque hoje você pega a mesma parábola, o semeador saiu, semear, não sei o quê, a semente caiu aqui, a semente caiu lá. Com a evolução moral que nós tivemos, a gente consegue dar um significado para aquela parábola que naquela época, quando nós vivíamos lá atrás, a gente não conseguia dar, tá? Formidável, coisa de mestre mesmo, tá? Isso daí ele pregou logo depois na Santa Ceia, né? Que ele falou isso para João, tá? Quem que é esse Espírito de verdade? Eu falei para vocês que uma equipe de espíritos, chefiada por um espírito que se chamava a Verdade, procurou o professor Rivail e falou: você foi escolhido para codificar. Ele perguntou para o espírito: se eu não aceitar, nós arrumamos outro. Por quê? Porque a codificação não é do Allan Kardec, é a doutrina dos espíritos, que utilizaram Allan Kardec, que tinha toda a capacitação para fazer essa codificação. Essa codificação está principalmente nos 5 livros, tá? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. A gente diz que é o Pentateuco Espírita. Isso não existe porque o próprio Kardec escreveu outros livros, tá? Tem o que é o Espiritismo, por exemplo, que eu gosto muito e recomendo para quem está pensando, será que eu vou ser espírita ou não? Pega o livro que é o Espiritismo, onde ele põe os principais questionamentos que fizeram na época para ele e as respostas que ele deu. Formidável, tá? Ali você vai saber, isso daqui é coisa para mim me preocupar ou não. Você é espírita ou não, leia o que é o espiritismo, tá? Allan Kardec foi apresentado a um espírito durante os estudos e pesquisas da codificação espírita, numa sessão mediúnica realizada na casa da família Baldin. Ele fazia isso, tá? Ele não via espírito, ele não ficava tomado, ele não pegava caneta e saía rabiscando como muitos médios fazem. Ele tinha uma mediunidade mais de inspiração. E ele ia nas reuniões onde havia outros médios que trabalhavam com ele. E quando ele tinha alguma dúvida, ele apresentava aquela pergunta para vários médiuns. Depois ele reunia esse material, ele fazia uma confrontação. Aquilo que não batia, ele descartava, que ele descartou muita coisa. No Livro dos Médiuns tem uma frase de um espírito para ele que é preferível perder 9 verdades do que aceitar uma única mentira. E era o que ele usava no metodologia que ele empregou para codificar o espiritismo, tá? Nessa reunião, então, ele estava conversando com um dos espíritos principais ali da codificação, por intermédio da mediunidade dessa moça aí da família Baldin. Kardec perguntou: meu espírito familiar, que nem quem quer que seja, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirás em dizer quem tu és? Ele já chegou, tratou o cara como chegado. Obrigado por você ter vindo aí. Quem era você? Kardec era perguntador, tá? Ele fez a codificação, ele reuniu todo esse material da codificação, porque ele era um questionador, tá? O espírito chefão lá da equipe espiritual respondeu para ele: porque para ti me chamarei a verdade, e todos os meses aqui durante 1/4 de hora estarei à tua disposição. O chefão da equipe que está coordenando, você espírito tal vai fazer isso, você espírito tal vai reunir aquilo. Esse chefão se comprometeu então uma vez por mês e conversar com o professor Rivail, utilizando a mediunidade das moças. E uma vez por mês, 15 minutos, esse espírito ia estar com Kardec, tá? Kardec não parava na primeira pergunta. Ele falou assim: o nome verdade por ti adotado constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Que verdade que ele procurava? O professor Rivail era de uma família de católicos. Quando ele ficou órfão e a família escreveu ele no castelo de Yverdon, que ele foi estudar com Pestalozzi. Pestalozzi era protestante. E nessa época aqui,
Ele, pelo menos, estava muito preocupado com isso, tá? Então, é isso que ele está falando aí, a verdade que eu procuro, o que que é? É isso mesmo, não é? É o catolicismo, é o protestantismo, outras filosofias estavam iniciando na época, Madame Blavatsky, tinha outras coisas na época, e ele estava em busca da verdade, tá? Resposta do Espírito: talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e te ajudará. Então o chefão da equipe falou: fica tranquilo, tá? Estou contigo, vou te proteger, vou te auxiliar. Ele perguntou de novo: você por um acaso teria animado na Terra algum personagem conhecido? Quem foi você em outra vida? Você já esteve aqui na Terra antes? Já te disse que para ti sou a verdade. Isso para ti quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. Os espíritos faziam isso com ele, tá? Ele perguntava, os espíritos davam chega para lá nele. Fica calmo aí, cara. Bom, o que diz então no prolegômero do Evangelho segundo o Espiritismo? Começa assim: os espíritos do Senhor são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Os espíritos do Senhor não foram feitos diferente de nós. Eles foram feitos do mesmo jeitinho que nós. Simples e ignorantes, passaram por toda a evolução do princípio espiritual. Quando estavam com todos os predicados necessários prontos, eles se individualizaram e se tornaram espíritos. Simples e ignorantes. Mas eram perfeitos, criados por Deus. Eles não tinham vaidade, eles não tinham orgulho, eles não tinham ambição, raiva, ira. Tudo isso foi depois. No instante da individualização, quando eles passaram do reino animal e elemental para o reino hominal, eles eram perfeitos, tá? Alguns evoluíram de uma forma muito bonita, muito interessante, e chegaram lá, à perfeição. Então saíram da perfeição, não desviaram tanto como nós, e chegaram à perfeição de novo. Vocês lembram que Jesus falou? Quando vocês forem perfeitos, vocês verão Deus, vocês conhecerão Deus. Então é uma promessa de Jesus. Se a gente continuar a nossa evolução e a gente chegar naquele estágio lá de espírito puro, a gente vai estar assim com o homem, tá? Só que não fica ali na nuvem tocando harpa, gozando. Trabalha, tá? Então esse pessoal recebeu a ordem do chefão. Reuniu um exército de espíritos puros e mandou eles para onde? Aqui. Vai lá na Terra. Sobre toda a superfície. Não mandou no centro espírita. Vai no centro espírita lá de Limeira, no centro espírita do Brasil. Não, vai lá para a Terra. Existe no centro espírita, nos umbandistas também, a facilidade desses espíritos trabalharem, porque nós aceitamos naturalmente a mediunidade. Espíritas e umbandistas, talvez por causa da influência do africano e do indígena, para a gente mediunidade é uma coisa comum. Só que todo mundo é médium. O católico tem médium, no protestante tem médium, no budista tem médium, em todo lugar tem médium. E os espíritos daquela categoria lá, eles respeitam o que está no entendimento daquele médium. Então, para conversar com o espírita, com o umbandista, é muito mais fácil para eles, porque a gente aceita a mediunidade numa boa. Um católico, um evangélico já tem um preconceito quanto à mediunidade. Então, fica mais complicado para os espíritos se comunicarem com eles. Mas se comunicam, tá? E todos nós somos médiums. Um, como eu disse, fica tomado, pega uma caneta, sai escrevendo, outro começa a falar com voz alterada, mas a maioria de nós recebe por inspiração. Nós não sabemos de onde vem uma ideia, a gente só sabe que a gente nunca tinha pensado naquilo e de repente, olha, estou pensando nisso.
E aquilo são os espíritos se comunicando com a gente pela inspiração, que é o meio mais comum e mais prático que eles usam, tá? Se espalhando na Terra, estrela. Estrela ilumina tão pouquinho, né? Só que a gente se esquece que o Sol é uma estrela. E por que o Sol ilumina tanto? Porque ele está próximo. Então o chefão mandou essa equipe de espíritos se aproximar, chegou perto de nós, tá? Então é um exército de estrelas iluminando, tá? A estrela ilumina muito, tá? Abrir os olhos dos cegos. Sabe quem são os cegos? Nós. É nós. Preconceituosos. São chegados os tempos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Então o chefão lá resolveu, tá? Vamos deixar esse pessoal desenvolver a ciência, vamos deixar esse pessoal desenvolver as filosofias, quebrando bastante a cabeça nesses 2 milênios depois de Jesus. A hora que eles estiverem muito metidos e querendo fazer guerras, e como fizemos, né? Nós vamos então mandar esse exército de espírito puro porque são chegados os tempos, tá? Quem decidiu foi o chefão. Vozes dos céus. As grandes vozes do céu ressoam com o som do clarim. Os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Os espíritos puros, formando uma orquestra, um coral formidável, vão dar um concerto de extensão universal. E olha quem eles estão convidando para participar do concerto. Pois, uma orquestra tem o primeiro violino, os violinos, os fagotes, os trompas. É uma coisa formidável uma orquestra. Um coro com não sei quantas vozes. E vocês conhecem a lira? É um instrumento simplesinho, tem aquelas meia dúzia de cordinha ali. Mas ele falou, não interessa que instrumento você toca, meu. Pega a tua lira, usa a tua voz e vem aqui. Está do concerto, tá? Os espíritos puros, comandado pelo chefão, estão convidando, todos nós, tá? Sem exceção. Homens, irmãos que nós amamos. Olha o chefão falando, hein? Estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quem assinou essa mensagem foi o Espírito de Verdade. Pus aí a fotografia de Jesus, porque se comenta muito. Um espírito dessa categoria, para comandar a equipe que trouxe o Espiritismo, ele deve ter uma grandiosidade tal qual tem a de Jesus. Com certeza é um espírito da esfera crística. Então tem os espíritos que não leram essa parte do Kardec que eu falei, que o Espírito de Verdade falou para você a sua verdade, fim de papo. Eles ficam questionando se esse Espírito de Verdade é Jesus, não é Jesus. Não interessa para a gente, tá? É um Espírito da categoria de Jesus que está comandando uma equipe de Espíritos e veio trazer para a gente a terceira revelação. Reino dos céus, o que é isso? O povo que estava sentado em trevas, isso está em Mateus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso daí então quer dizer que o povo que se encontra em trevas e assentado, totalmente acomodado. É o que está acontecendo com a gente, tá? Eu sou assim mesmo. Eu tenho esses problemas, eu sofro dos nervos, eu sou assim, a síndrome da Gabriela, né? Nós temos disso, somos nós, assentados. Como que eu vou tocar no concerto com a minha lira? A minha lira é tão simplesinha, tem violino, tem piano,
falar de lira. Ô meu, o cara está te convidando. Levanta. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso também está em João, no capítulo 8. É Jesus falando, tá, gente? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Você quer melhorar? Ele costuma falar que o guia é o Evangelho. Tem a bula, é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Pega. Se você não quer pegar o do Espiritismo, porque você não sei se eu estou convencido se eu sou espírita ou não, pega o Evangelho que você tem lá na tua casa, não tem problema. São palavras de Jesus, tá? O importante é você interpretar aquilo. O que Jesus estava dizendo para nós naquela época, quando a gente era tão atrasado, tá? O espírita sabe que é preciso seguir Jesus, mas para se transformar em a luz do mundo é preciso esforço maior. Você está sentado na treva, levanta, cara. Jesus falou para o cara lá que ele queria curar, né? O que você está fazendo aí? Eu estou esperando alguém vir pôr eu na piscina aí, mas o pessoal entra na piscina, não põe eu. Jesus falou, levanta, toma teu leite e anda. Depende de você, cara. Levanta, reage. E o cara levantou, pegou o leite e andou, tá? Então, é o que estão fazendo com a gente agora, tá? São chegados os tempos. Eles estão falando, aí, cara, levanta. E Jesus, em Mateus, falou mais. Vós sois a luz do mundo. É nós, tá? Nós somos a luz do mundo. Reino dos céus, onde fica? Fica em cima, fica embaixo, mas a terra roda. O que estava em cima agora, daqui a pouco não está mais. Quem está no norte, quem está no sul, onde é em cima? O reino dos céus não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. Então não adianta você querer formar um grupo de guerreiros para construir o reino dos céus. Não vai acontecer, tá? O próprio mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós já está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Isso está no livro Vinha de Luz, escrito pelo Chico Xavier, influenciado pelo Espírito Emmanuel. Reforma íntima. Levantar é fazer uma reforma íntima, tá? Construir nossa nova personalidade, pedra por pedra. Construir o edifício do mundo novo em nós. Importante é fazer pequenas coisas, todos os dias e muito bem feitas. Se eu falar para vocês agora, não pensem em elefante cor-de-rosa, o que vocês acabaram de pensar? Então não adianta eu proibir, tá? Você não mate. Aquela palavra mate, você desprezou ou não, aquela palavra mate ficou te perturbando. Não roube. Você desprezou ou não, e você ficou com aquele roubo te perturbando. Nós somos assim. Então o que a gente faz? Em vez de não fale em elefante cor-de-rosa, eu posso falar, sei lá, pense em papagaio verde. Pelo menos você não pensou em elefante cor-de-rosa, tá? Eu não queria que você pensasse em elefante cor-de-rosa, pense em papagaio verde, então. Então é o que ele está falando para a gente aqui, tá? Para a gente mudar os hábitos. A gente, não vou virar santo amanhã. Eu gosto de uma coisa que eu não sei se está muito certa, mas há muito tempo eu faço isso, então eu vou substituindo. Sempre que eu vou naquele lugar, eu tenho vontade de fazer aquilo não está legal. Acho que eu vou deixar de ir naquele lugar, primeira providência, pô. Se naquele lugar você sente vontade, não vai mais lá, fica um tempinho sem ir lá. Vai fazendo pequenas coisas bem feitinhas, você vai mudar, pedra por pedra, tá? O reino dos céus está dentro de vós. O cristianismo, doutrina que Jesus nos deixou em 3 milênios, deve produzir seus frutos. 2 milênios já passaram. A humanidade já viveu os 2 primeiros milênios. O 3º milênio será decisivo. Nele, a doutrina de Jesus deverá atingir sua plenitude. Pensemos nisso e façamos nossa parte. Os tempos são chegados.
do ano 2000 para cá, nós entramos no terceiro milênio. 19 anos se passaram. Nós temos mais 1000 anos para fazer isso daí acontecer. Mas ninguém vai vir fazer para a gente, tá? A gente vai ter que fazer. Eu tenho um amigo, ele mora em São Paulo, mas hoje em dia, graças ao WhatsApp, a gente participa de um grupo de troca de mensagem. Eu tenho um grupo em nome da livraria, onde a gente troca mensagens sobre livros, sobre espiritismo. Se alguém quiser participar, me passa o número, depois a gente põe com maior satisfação. E o meu amigo é o Roberto Ferreira. Ele é médium. E a mediunidade dele permite que ele receba músicas e letras da música, tá? Ele já tem 2000 letras, músicas psicografadas, né? Inspiradas, ele diz que são inspiradas, tá? Ele é o líder do grupo vocal União e Harmonia, muito conhecido. A maioria dos grupos que fazem musicoterapia usam as músicas do Roberto Ferreira. Essa é uma música dele que fala do terceiro milênio. Deixe de lado o orgulho, mude o seu jeito de ser. Não seja como o pedregulho que na correnteza vai se dissolver. Se deseja servir Deus agora, então ora por seu inimigo. Afinal é chegada a hora da separação do joio e do trigo. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Hoje já chegou o terceiro milênio. Hoje já chegou o terceiro milênio. Ame os seus semelhantes, esqueça de vez a vingança. Lembre a meiguice de antes, no seu tempo de criança. No terceiro milênio este mundo será mais chegado à verdade. O amor será puro e profundo, escolhida será a humanidade. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Hoje já chegou o terceiro milênio. Hoje já chegou o terceiro milênio. Dê aos seus filhos o abrigo, trate-os com sabedoria. Faça do seu inimigo mais amigo a cada dia. Seja pro necessitado o pão, o remédio, o agasalho. Ajuda o enfermo enjeitado, enobrece mais o seu trabalho. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Hoje já chegou o terceiro milênio. Hoje já chegou o terceiro milênio. Arrependa-se e peça perdão. Hoje já chegou o terceiro milênio. Hoje já chegou o
terceiro milênio, murmurem comigo.